Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui, Sadi Nogueira. Eu há um tempo que eu uso o ChatGPT, né? Há pouco tempo, na verdade, que eu uso o ChatGPT para algumas tarefas básicas de programação, já que eu não sou programador, né? Programo em algumas linguagens aí para resolver questões pessoais e também para obter algumas ideias. Ele é ótimo para te dar direcionamento e aí você acaba tendo um brainstorm, né? E cria soluções. Pelo menos comigo funciona assim. E eu nunca parei para conversar com ele a nível de do que acontece do dia a dia, né, de política, de tudo mais. E eu comecei, eu hoje sentado ali fazendo uma atividade, eu pedi ajuda ao ChatGPT para acabar com a corrupção. Olha que coisa interessante. Eu critiquei o sistema atual de governo, a máquina pública, critiquei os funcionários públicos estatutários, os comissionados. Eu alimentei o ChatGPT, né, não dando a minha visão, mas mandando ele buscar informações, e aí ele pega isso em tempo real. Eu citei o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, e a melhor parte da conversa é quando ele retorna, você está seguindo uma linha bem consistente. Essa então é a melhor parte. Porque eu não perguntei, ele falou diretamente. Eu digo ChatGPT porque eu utilizo ele, mas existem outros modelos de linguagem e eu acho que nós já estamos muito lentos, muito atrasados, na verdade, em relação a isso. Estamos usando modelos de inteligência artificial para diversas coisas do nosso dia a dia. Inclusive, essa deveria ser a abertura do meu vídeo. Só não estamos utilizando para aquilo que realmente é necessário. Resolver os problemas do país. Tá aí. Temos que resolver o problema da máquina pública, da corrupção, das blindagens. Sim, tem que acabar com a blindagem. Não tem que blindar ninguém. Eu coloquei isso para o ChatGPT e ele até relutou em relação a uma solução que eu apresentei. E aí eu em seguida falei assim, então me apresente uma solução melhor. E ele fez. Então assim, eu estou usando uma versão gratuita do ChatGPT. Não é paga. Ou seja, daqui a pouquinho ele vai dizer que o período de gratuito já terminou, que eu vou ser atendido por uma versão anterior, que seria o ChatGPT 4. E eu já tive algumas experiências aí quando você tem essa migração do 5 para o 4, ou antes, que era do 4 para o 3, parece que ele se desconecta um pouco daquilo que você estava fazendo e se perde no meio do caminho. Então o ideal é, toda vez que ele sinaliza que acabou o tempo gratuito, você esperar, que ele te diz ali que horas que ele pode voltar, e aí você dá continuidade ao teu assunto. Senão ele pode se perder um pouco. Mas eu estou curioso, estou com vontade até mesmo de pagar. É puxado, assim, para uma coisa tão, vamos dizer assim, tão provisória, tão pontual. R$ 100 é um dinheirinho. Mas eu estou curioso de levar esse assunto adiante porque eu vou deixar aqui, ou nesse vídeo, né, lá nos comentários, ou em algum link, eu vou deixar, não vou dizer o final, mas uma parte muito interessante. Foi quando eu disse a ele que eu gostaria de que as soluções apresentadas envolvessem o uso de modelos de linguagem e de inteligência artificial como o seu, né? No caso o ChatGPT, eu falando para ele. Pois eu acredito na força da inteligência artificial para fiscalização. E esse foi o ponto. Simplesmente ele me elencou uma grande parte do funcionamento, por exemplo, substituindo o sistema atual de licitação, que é de longe fácil de fraudar, por um modelo mais consistente e resiliente, inclusive utilizando criptografia, hashes, autenticação PKI, autenticações 2FA, blockchain. Então, assim, ele criou uma estrutura tão forte que a galera que é da corrupção teria que rebolar muito para conseguir vencer. E mesmo assim, basta simplesmente a gente continuar buscando brechas e mandando a inteligência artificial
buscar essas brechas e sugerir correções que a gente consegue acabar com a corrupção. Olha, eu vou ser muito franco, esse meu vídeo, se ele chegasse até algumas pessoas específicas dentro da política, talvez eu corresse até risco de vida. Porque o grande problema não está em quem deu a solução ou a sugestão contra a corrupção, mas como e qual o nível de resiliência a solução tem. Quanto maior a resiliência, ou seja, vou explicar para alguns que não entenderam. O problema não é vir de mim ou do, sei lá, do Marcos Polon, que é um deputado. A solução vir da minha mão, da minha ideia, ou da ideia ou da mão do Marcos Polon, não é o problema. O problema é o quão eficiente essa minha ideia é. Se a minha ideia for realmente eficiente, ela ameaça o sistema. E talvez aí que more o risco, o perigo. Então, assim, como é que a gente faria funcionar hoje? A gente precisa do envolvimento da população. Porque se uma pessoa, ou duas, ou um grupo seleto trouxerem a ideia à tona, esse grupo desaparece. As pessoas são perseguidas e assassinadas e desaparecem. E aí a coisa se perde. Mas quando a gente torna público, sobe isso para as redes sociais e montam-se grupos espalhados pelo país, a coisa ganha força, e uma força que é impossível de parar. Faça essa experiência, pega a sua conta do ChatGPT, e se você não tem uma, abra uma conta no ChatGPT, que é gratuito, e comece a conversar com o modelo usando texto, tá? Não usa a voz não, senão você gasta rápido o período gratuito. Comece a conversar com ele propondo ideias para acabar com a corrupção. Ideias para substituir o sistema atual. Como trazer o político para uma realidade onde ele deixa de ser um deus ou um semideus e passa a ser um funcionário de verdade. Peça ao ChatGPT, o Gemini ou qualquer outra que você tenha acesso direto, não aquela pesquisa do Google, ali não funciona. Pega a sua inteligência artificial e coloca ela para trabalhar de verdade por aquilo que importa, que é para... Porque a palavra-chave que eu utilizei na minha conversa com o ChatGPT foi equidade. A enfermagem conhece muito bem essa palavra, pois estudou isso a fundo. E, infelizmente, a enfermagem não consegue ver de verdade a equidade acontecendo, sobretudo dentro da própria enfermagem. Forte abraço para os meus irmãos aí da enfermagem. Então, assim, eu usei a palavra equidade e citei o artigo 5º da Constituição Federal, porque ali estão os nossos direitos. E toda a conversa girou em torno disso. Acabar com a corrupção, acabar com as fraudes, ou pelo menos tentar diminuir ao mínimo possível e trazer um reforço ao cidadão. Olha, eu vou colar aí o texto para vocês verem assim, um pedaço em relação à substituição do modelo de licitação. Vocês vão ficar impressionados com o que vocês vão ver. Forte abraço.